Pastor Igreja, bom dia com Cristo Coração. Passando a deixar uma breve reflexão aqui que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, verso 17 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Irmãos, esse texto aqui, se nós pegarmos o contexto, nós vamos ver que faltava ainda uma coisa para o jovem rico para ele ser salvo. E o que faltava? Ele se desprender das coisas materiais dessa terra. Ele se desprender dos bens que ele possuía. Quando Jesus fala para ele que falta uma coisa, que era para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, na realidade Jesus não queria que ele fizesse exatamente isso. O que Jesus quis dizer para ele? Viu? Olha, deixa essas coisas para lá, vem e segue-me. É isso que Jesus quis dizer para ele. Hoje, irmãos, o que soaria dessa maneira para mim e para você, que não somos ricos? Ainda te falta uma coisa. Irmãos, para muitos que estão na igreja, falta o batismo. Ô pastor, mas a fé vem por eu crer em Jesus, não é necessário o batismo? Claro que é necessário o batismo. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos cumprir toda a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus. Então você tem que passar pelo batismo nas águas. E para quem já é batizado, pastor, falta também uma coisa? Sim, irmãos, para nós, muitas das vezes, falta uma coisa para você, falta uma coisa para mim. O que está faltando para você? Para seguir a Jesus de verdade, para andar nos caminhos de Jesus. Falta tempo? Para uns falta tempo. Ah, pastor, eu até quero, mas não tenho tempo. E outros, motivação. Ah, pastor, eu gosto na igreja, sou até simpatizante do cristianismo, mas a igreja não, sabe, não tem um instrumento musical que eu gosto de tocar. Ah, pastor, eu queria oportunidade, sabe? Eu queria oportunidade para pregar o evangelho. Irmãos, pregar o evangelho você pode pregar onde você for. Mercado, açougue, seu trabalho, na escola, nas ruas, nos becos, nos valados. Ainda falta uma coisa. Muitas das vezes, irmãos, falta matar o nosso eu. Eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É o crente Maria Gabriela. Tem um monte assim dentro das igrejas hoje. Que ela acha que ela não tem que mudar. Que é o Espírito Santo que vai fazer tudo nela. Não, é Deus que vai fazer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus diz que eu tenho que despojar, irmãos. Despojar. Despojar do quê? Da ira, da cólera, da maledicência, daquilo que é ruim, das obras da carne. Eu tenho que arrancar da minha vida. E isso daí a gente consegue com a ajuda do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo nos ajuda? Ele nos fala, ele nos avisa, ó, isso aqui é mal, isso aqui é ruim, isso aqui não é bom para você. Aí eu vou e arranco da minha vida. Ainda te falta uma coisa. O jovem rico, ele tinha que se desprender das coisas da terra para seguir Jesus. Ô pastor, mas eu tenho minha família, tenho meu emprego, tenho meus negócios. Jesus não está falando para você vender seus negócios, parar de trabalhar, largar de sua família. Não.
O que Jesus estava querendo aqui, irmãos, é ser o primeiro na vida desse jovem. Se esse jovem fala assim, não, eu vou seguir o Senhor, independente se eu vou vender ou não vou vender, se eu vou deixar ou não vou deixar, mas eu quero seguir o Senhor. Eu não vou colocar meu coração mais nessas coisas. Eu não vou colocar a minha força para obter essas coisas. E hoje, se eu e você não tomar cuidado, a gente faz do mesmo jeito. Pode ver, irmãos, para vir na igreja, para vir adorar a Deus, para abrir a boca para dar um glória a Deus, um aleluia na igreja, a gente fica parecendo um soldado romano, bravo na igreja. Mas coloca um espelho diante de você, diante de nós, numa festa, numa reunião de família, para ver se a gente fica quietinho lá no canto, igual a gente fica na igreja. Irmãos, ainda falta uma coisa. Às vezes, irmão, falta salvação em Cristo. É o que estava faltando na vida desse jovem. Esse jovem tinha tudo. Pode ver. O contexto aqui quer dizer que o quê? Esse jovem desde a mocidade, ele guardava os mandamentos. Ô pastor, mas se eu guardo os mandamentos, eu sou salvo. Irmãos, veja bem. Você pode obedecer, você pode conhecer, tá? Você pode conhecer a letra, a palavra. Mas se você não praticar, irmãos, de nada adianta. Não adianta eu ficar, irmãos, achando pelo em ovo. O pastor ali é errado, o irmão ali é errado, fulano ali é errado, ciclano é errado. E você já se consertou com Deus? E você já se consertou com Deus? Você já simplesmente se examinou e falou, opa, calma aí, eu não sou batizado, eu preciso se batizar. Eu sou batizado e eu preciso firmar compromisso na igreja ao qual congrego, com o pastor que lá me pastoreia, com o sumo pastor que é Jesus, com os irmãos que ali estão. O pastor está dando indireta porque não é batizado? Não, estou dando indireta, não é direta, irmãos. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você crê em Jesus? Você crê? Jesus disse lá em Marcos 16:16, aquele que crer, e for batizado será salvo. Pastor, há muito tempo para mim fazer isso, eu sou novo ainda, irmão, você não sabe daqui meia hora o que vai acontecer na sua vida, eu não sei. Então, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão, uma atitude. Eu quero me batizar, eu quero servir a Deus, de verdade, quero cumprir toda a justiça de Deus. E para quem é batizado, eu quero cumprir aquilo que Jesus deixou para mim. Calma aí, eu tenho que ser um missionário, eu tenho que ser um evangelista. É para isso que Jesus te chamou, irmão. Jesus não chamou ninguém para ficar sentadinho no banco, na cadeira, na igreja, não. Então não, pastor, tem que ficar em pé. Não, irmão, você tem que vir congregar, a gente senta, a gente levanta. Aqui é normal. O que eu quero dizer é que muitos que se batizaram, que chegaram na igreja, é dizimista, é ofertante, participa de ceia, como nós ceiamos aqui no domingo. Só que acabou para eles não se preocupam em ganhar almas para o reino do céu. Eles acham que para eles ser um missionário ele tem que ser consagrado, ordenado a missão. Não, a missão é para todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ou seja, muita da gente usa da desculpa que o que é, não, mas eu já evangelizei tanto, mas o povo não quer. Irmãos, a minha obrigação é evangelizar, a minha obrigação é falar de Jesus, da pessoa de Cristo. E também não é evangelizar, irmãos, com esse falso evangelho que o povo... Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida. Irmãos, não. E como que eu evangelizo, pastor? É simples. Depois do pecado de Adão e Eva, todos se fizeram inimigo de Deus. A reconciliação é por intermédio de Jesus, o mediador entre Cristo e os homens, entre os homens e Deus. É você falar para a pessoa, você precisa se examinar, confessar seus pecados, abandonar seus pecados, crer em Jesus, se batizar, se converter, ser um evangelista, ser um portador de boas novas, mas falando a verdade. Que essa pessoa, irmã, ela pode passar pelo batismo, ela pode ter um cargo na igreja, pode ser um pastor, pode ter um título de pastor, um título de apóstolo. Ir para o inferno, irmãos. Ir para o inferno, por quê? Porque não se converteu de verdade.
Ai, pastor, a conversão depende de Deus. Não, irmão, a conversão não depende de Deus, não. A conversão depende de nós. Eu sempre falo que o que Deus tinha que fazer pela humanidade, Ele já fez, irmão. Enviar o Filho dele para morrer naquela cruz por mim e por você. Hoje a decisão é tomada por mim e por você. É o que eu sempre falo, você se levanta de manhã e vai trabalhar, uma, porque Deus te dá saúde para levantar, e outra, você toma a decisão, vou trabalhar. Aí a gente fica com essas conversinhas fiadas. Aí hoje eu não vou na igreja, não vai dar para ir na igreja. Não, irmão, não coloca desculpa não, fala assim, hoje eu não quero ir. É assim que a gente tem que dizer. Lógico, lembrando, às vezes você está trabalhando, aí isso não dá para você vir. Mas às vezes a gente não está fazendo nada. Mas enfim, isso é o particular de cada um. Eu só estou dizendo que está faltando alguma coisa para mim. Está faltando alguma coisa para você. Às vezes a gente fala tão mal do Judas, a gente faz a mesma coisa. A gente traz Jesus. Não por 30 moedas. Não por 30 moedas de prata. Às vezes é para uma novela, para um passeio, um aniversário. Preguiça. Ah, estou cansado, hoje não vou para a igreja. Quando a preguiça, você troca Jesus. Como eu disse aqui, às vezes a gente troca Jesus, irmão. Sabe como? Por fofoca. Alguém falou. Aí fica os crentes chuchuzinhos hoje, irmão. Você quer seguir Jesus? Conheça o Jesus da história. Conheça a história de Jesus e conheça o Jesus da história. Conheça os discípulos, apóstolos, como que eles foram mortos por falar do amor de Cristo. E hoje as pessoas acham que vir para o reino dos céus, vir para o reino de Deus, é simplesmente, irmão, eu vou lá e vai ser só vitória. Eu vou lá e vai ser uma vida, nossa, abençoada. Irmãos, abençoado mas você passa a luta, você passa a prova. Enfim, falta uma coisa, a certeza da salvação que faltava para esse jovem. Segunda coisa que falta, a certeza da plena salvação. Qual é a certeza da plena salvação, irmãos? Irmãos, eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus, eu tenho problema como qualquer um outro. Assim como você trabalha, assim como você cansa, eu também trabalho, eu também canso. Só que pode ver, irmãos, eu estou a todo momento interagindo no grupo, colocando pregações, colocando isso, colocando aquilo. E não é para me aparecer, é porque eu sei que eu fiz um compromisso e não foi com vocês, foi com Deus. Quando você sabe com quem você fez compromisso, irmãos, você para de dar desculpa e cumpre o seu chamado. Só falta uma coisa. Lembra de Marta e Maria? A Marta preocupada, não estou dizendo que é errado a pessoa querer servir, tá? Nós estamos falando de serviço aqui. Mas Maria escolheu a boa parte. Ou seja, irmãos, o tempo que a gente fica no celular vendo a vida dos outros, o tempo que a gente fica, irmãos, assistindo a Netflix, o tempo que a gente fica passeando para lá e para cá, tenha tempo para o Deus que você diz servir. Tenha tempo para o Deus que você diz servir. Leia a tua Bíblia. Examine a Escritura. Não é o que os pregadores falam no YouTube, irmãos, que no YouTube eu sempre falo. Esse negócio de a gente ficar ouvindo pregações só, irmãos, de outros pastores, é você comer do que os outros te servem. Ore, leia a tua Bíblia, tenha discernimento, peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar. Seja um instrumento de Deus, não copie e cola, não. E no YouTube eu vejo o que eu quero, irmãos. A Bíblia já não. A Bíblia eu abro a palavra de Deus e eu tenho que engolir o que está escrito. No YouTube eu coloco, eu quero falar sobre salvação. Pum, vai cair só sobre salvação. Eu quero falar sobre bênção, só sobre bênção. É por isso que a gente tem um monte de crente doente hoje na igreja, irmão, que eles só gostam de ouvir o que querem. Uma outra coisa, Maria escolheu a boa parte, que é sentar para ouvir Jesus. Você tem tido tempo para sentar para ouvir Jesus? Pastor, eu tenho tempo na igreja só. Não, irmãos, aqui não. Aqui é um local que a gente se reúne, sabe para quê, irmãos? Não é só para ouvir Jesus. Aqui a gente vem para adorar o Senhor. Aqui a gente vem para bendizer o nome dEle, para contar testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. Tem muita gente que só conta testemunho dos outros. Tem muita gente que só vive falando de milagre alheio, porque não vive milagre. Por quê? Para viver milagre tem que ter vida com Deus.
Para ser usado por Deus, você tem que ter tempo para Deus, porque Deus primeiro vai trabalhar em você, Deus primeiro vai trabalhar em mim, para depois trabalhar através de nós. É assim que funciona. Última coisa que é necessário, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço e prossigo para o alvo. Quer dizer o que, irmãos? Eu não olho para os meus problemas, eu não olho para quem me acusa, eu não olho para quem fala mal, eu não olho, irmãos, para A, B ou C, eu não olho para o ímpio para ver se ele está prosperando ou não, eu não olho, irmãos, para as dificuldades, eu não olho para minhas dificuldades que eu tenho, eu olho para o alvo que é Jesus. Eu dobro o meu joelho e falo com Ele. É o que você tem que fazer. Às vezes estamos fracos, irmão, espiritualmente, sabe por quê? Porque nos falta tempo para se jogar aos pés do Senhor e pedir para Ele: Senhor, me fortalece. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías, irmãos, que Ele dá força ao fraco e vigor ao cansado. Tudo vem dEle. Então que eu e você tenhamos, irmãos, essa consciência. O jovem rico, ele tinha que se desprender das coisas desse mundo. E para nós também. Hoje a maior desculpa que damos para não fazer a obra de Deus como tem que ser feito é falta de tempo. Eu sempre falo, irmãos, que não é falta de tempo não, é falta de interesse. Porque tempo a gente tem. Quando você quer ir visitar alguém, você arruma tempo. Quando você quer ir comer na casa da mãe, do pai, no restaurante, você arruma tempo. Quando você quer ler um bom livro, você arruma tempo. Por que para ler a Bíblia não dá tempo? Para que orar não dá tempo? Para que evangelizar não dá tempo? Aí você está me acusando? Não, irmão, não estou acusando não. A pregação de Jesus era confronto. O evangelho é confronto. Eu podia vir aqui e falar assim: irmão, está tudo bem, irmãos, olha, não falta nada para nós estamos tudo salvos. Não estamos não, nós estamos correndo uma luta. Nós estamos numa caminhada aí, ó, correndo para ser salvo. Mas salvação por intermédio de Jesus Cristo, sim, irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Se a gente vê o final da vida do apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira e guardei a fé. Qual combate Paulo combateu, irmãos? Paulo pregou o evangelho. Paulo pregou contra os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristãos. Isso é ser um homem de Deus, isso é ser uma mulher de Deus, irmãos. Só que para mim combater um sistema, eu tenho que estar o que, irmãos? Revestido de poder e graça vindo do céu. Vindo do céu. E eu não posso também só ficar apontando o erro dos outros, sabendo que eu não me consertei ainda. Não adianta, irmãos. É por isso que lá em Mateus 7 Jesus fala que é para me tirar conforme eu estou falando do cisco que está no olho do irmão, tem uma trave no meu. Quer dizer o quê? O irmão está pecando e eu também. O irmão está errado e eu também estou. É isso que Jesus quis dizer lá, irmãos. Não é errado eu julgar algo. Tanto que em João 7,24 Jesus disse: julguei segundo a reta justiça. Quer dizer o quê? Primeiro analisa a minha vida. Calma, eu estou certo? Estou. Então eu posso te orientar, julgando a tua causa, falando: ó, você tem que fazer isso, isso, isso para consertar a tua vida ali. Mas não adianta. Às vezes a gente quer corrigir a casa dos outros, sendo que a nossa casa está o quê? Em desordem. Eu não estou falando da casa onde a gente mora, estou falando da nossa casa espiritual, irmãos. Estou falando da nossa casa espiritual. Segue essas 4 coisinhas. O que está faltando na sua vida? Salvação? A certeza da plena salvação? Você escolher a boa parte, que é cumprir toda a justiça de Deus? Ô pastor, eu quero me batizar, eu quero fazer parte do reino, eu quero fazer parte, eu quero fazer todas as coisas certinhas. Ô pastor, eu sou batizado, eu sei, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por quê, irmãos? Eu não posso cumprir uma coisa e não cumprir as outras. Eu não posso cumprir do evangelho só o que eu gosto. Eu tenho que cumprir aquilo que está escrito. E também não estou aqui fazendo apelo nenhum para você dizimar, tá? Eu sempre falo, irmãos, que se você não for grato a Deus, se você não for grato a Deus e devolver aquilo que pertence a Ele, não é eu que vou falar, obrigar você a fazer. Não, de jeito e maneira. E também não preciso do seu dinheiro. Não. Eu trabalho por isso.
Eu trabalho por isso e Deus sabe que aqui na obra aqui eu mais invisto do meu bolso do que é arrecadado. Mas enfim, irmãos, o que está faltando na tua vida? O jovem rico faltava se desprender das coisas da terra. Que nessa terça-feira, irmão, a gente faça um autoexame da nossa vida. Que a gente pare de examinar a vida do outro. Que a gente pare de ficar, irmãos, olhando para o erro do João, do Jacó, do José, da Maria, da Marta. E olhe para nós e fala assim, calma aí. Quem vai dar conta a Deus da minha vida não é o pastor, sou eu. Quem vai dar conta a Deus dos meus filhos não é o pastor, sou eu. Então que a gente venha, irmãos, a pensar. E que Deus abençoe o teu dia. Que o Espírito Santo de Deus convença você de ser um crente melhor. Que o Espírito Santo de Deus nos convença de ser um marido melhor, de ser um filho melhor, de ser um pai melhor, de ser um cidadão melhor. Tudo isso a Bíblia recomenda. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.